Boa noite. Eu me alegro em estar aqui diante de vocês, os membros da nossa igreja, os convidados queridos, que embelezam a nossa audiência, o nosso auditório. Foi combinado que aos primeiros domingos, nos cultos da noite, eu falaria alguma coisa focalizando a família. É o caso de hoje, primeiro domingo de abril. Foi combinado também, sugeri também, que aos segundos domingos nós focalizássemos as crianças, os jovens e os adolescentes. Os terceiros domingos é o dia da ceia do Senhor, é o dia da lembrança do Senhor. Os quartos domingos é o dia dedicado aos convidados, é um culto especial para convidados. E quando houver quintos domingos, será um culto de testemunhos. Aquilo que Deus fez na nossa vida, a nossa aventura de fé. Bom, sendo hoje primeiro domingo, vamos falar sobre família. Coloque o nosso tema, por favor. A contribuição da família para a formação da personalidade com base na história da vida de Timóteo. A pregação tem que ter respaldo no que está escrito na Bíblia. A pregação não sai da nossa cabeça. Eu falava para os irmãos que estudavam sobre pregação, que a pregação não sai da nossa cabeça, a pregação sai da palavra de Deus que nós interpretamos e de acordo com o nosso entendimento nós publicamos. E a nossa palavra tem base no efeito da família de Timóteo sobre a vida dele, sobre a personalidade dele. Vamos prosseguir. Personalidade é o conjunto das características mentais e comportamentais de uma pessoa. A personalidade inclui a mente e o comportamento, estabelecidas nos primeiros anos de vida. A personalidade não se forma aos 40 anos. Ela se forma a partir dos primeiros anos de vida. A personalidade depende da herança genética. Muita coisa da nossa personalidade foi herança, foi herdado. Pode ter algum comportamento meu, alguma característica, algum traço que era do meu avô. E que, pelo caminho da herança genética, chegou até mim. E da influência do ambiente. Quer dizer, a nossa personalidade depende daquilo que herdamos, a nossa índole, o caráter, que já veio quando a gente nasceu, já surgiu quando a gente estava no ventre da mãe. Mas também é o meio ambiente, as coisas que acontecem ao nosso redor, ao nosso ambiente. O ambiente é formado do espaço físico, das pessoas que estão nesse espaço e dos seus comportamentos. Por exemplo, aqui nós temos um espaço físico, temos as pessoas e o comportamento das pessoas. O ambiente depende disso. Às vezes a família é um ambiente ruim, mas que depende muitas vezes do comportamento daquelas pessoas, daquela família. Ambiente do trabalho, né? Tem gente entrando na justiça por causa do ambiente do trabalho, problemas, né? E o ambiente da família, assim por diante. E o comportamento das pessoas. Aqui temos um bom ambiente, dependendo do nosso comportamento. Mas se de repente entra uma pessoa aqui e começa a se comportar de forma inesperada, o ambiente já não é o mesmo. Às vezes o ambiente está ruim, chega uma pessoa. Havia um médico lá em Carapicuíba que, naquele tumulto dos pacientes com raiva, brigando, ele chegava, daí a pouco estava tudo calmo. Quer dizer, uma presença modifica o ambiente, para melhor ou para pior. Quer dizer, o nosso ambiente é melhor ou é pior, dependendo de como nós que formamos o ambiente nos comportamos.
Há ambientes onde as pessoas se comportam de tal tão terrível que é insuportável e as pessoas não querem ficar ali, né? Bom, e também as decisões. Quer dizer, a minha personalidade depende do que eu herdei dos meus antepassados, depende do ambiente em que eu vivo e depende das minhas escolhas. Por exemplo, se eu nasci com uma tendência, o meu avô era um homem impaciente, intolerante, eu herdei isso dele. Mas eu tenho o livre-arbítrio, eu posso reagir, e em vez de manter aquele comportamento, eu modifico. Então a nossa personalidade depende da herança genética, do ambiente e das minhas decisões, que é o livre-arbítrio. Você pode escolher. Eu posso ser grosseiro e um dia eu pensar, não quero mais ser grosseiro. Aí eu exerço a minha vontade sobre mim mesmo e modifico a minha personalidade. E a pessoa diz, mas esse não é mais o mesmo. Esse não é mais aquela pessoa briguenta, porque ele usou a sua vontade, o seu livre-arbítrio, e mudou o seu modo de ser, mudou a sua personalidade. Pois bem, então, a nossa personalidade depende da genética, da herança, depende do ambiente onde nós estamos e da nossa vontade. Nós estamos aqui pensando no ambiente, que é a família. Não estamos discutindo a herança genética e também não estamos discutindo a vontade da pessoa. Estamos discutindo o ambiente e o que esse ambiente pode fazer para a pessoa, de bom ou de ruim. Prosseguindo, a personalidade é definida por traços, nós chamamos de traços, que podem ser positivos, como a tolerância é um traço de personalidade positivo. Tolerância é positivo. Ou pode ser um traço negativo, como o egoísmo. Egoísmo é um traço de personalidade negativo ou ruim. Os egoístas são difíceis, eles são difíceis de ter amigos, são difíceis de arranjar namorada, arranja namorada, não quer saber dele, porque ele compra perfume de grife para ele, nunca dá um presente para a namorada, ou a namorada telefona 10 vezes para ele, ele telefona uma vez para ela. Outro dia na televisão estávamos discutindo sobre o narcisismo. O narcisismo é um traço de personalidade. E essa pessoa que tem esse traço, ela tem como centro do seu amor a ela mesma. O narcisista é apaixonado por ele mesmo. Por essa razão, então, ele dificilmente vai amar plenamente, porque todo o amor dele está dirigido para ele mesmo. E a história do Narciso, que foi beber água, nunca tinha visto a figura como ele era, né? Porque não havia espelhos, na mitologia grega não havia espelhos, e ele foi beber água e viu o seu rosto. E ele achou tão lindo que ele se apaixonou por ele. Então aí é o narcisista. E aí a namorada, ele não conviveu mais com a namorada dele, e ela se transformou num som. A namorada dele se chamava Eco, porque ela chamava Narciso. Aí a resposta, Narciso, 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 Eco. Eco. Pois bem, continuando. Então a tolerância é um traço de personalidade positivo, o egoísmo um traço de personalidade negativo. Uma personalidade bem estruturada é indispensável para o ajustamento de uma pessoa na sociedade e para uma vida de sucesso. Quanto mais ajustada a personalidade, mais possível o ajustamento. Quanto mais um homem tem uma personalidade estável, mais fácil dele manter o casamento dele. E quanto mais desorganizada a personalidade dele, mais difícil manter a esposa e os filhos. Pois bem, então a convivência e o sucesso depende de uma personalidade, digamos assim, estável, de uma personalidade bem organizada. Então, eu não trouxe o texto bíblico, mas menciono algumas passagens em que mostram as características da personalidade de Timóteo. Estamos falando de Timóteo, um personagem do Novo Testamento. Timóteo era ajudante do apóstolo Paulo.
E ele é mencionado 24 vezes no Novo Testamento e era uma pessoa de uma personalidade louvável. Eu coloquei 5 traços da personalidade de Timóteo que são positivos e fizeram dele uma pessoa ilustre na história da igreja. Primeiro, submissão. O texto diz que Timóteo e outras pessoas auxiliavam. Então Paulo dizia assim: Timóteo, eu preciso que você faça isso. Ele ia lá e fazia. É um traço de personalidade, essa capacidade de concordar, de aquecer. Então essa característica é um traço ele era capaz de cooperar. Timóteo era chamado de meu cooperador. A capacidade de cooperar é um traço maravilhoso da personalidade. Isso faz a vida ser melhor para todos nós. Timóteo era cooperador, era um traço na sua personalidade. A sinceridade. Paulo falava assim: Timóteo, você tem fé não fingida. Isso é sinceridade. A pessoa pode ter um traço de fingimento, uma pessoa que tem uma personalidade fingida, que você nunca sabe bem o que ela está querendo fazer ou dizer, porque ela finge. E Paulo fala assim: Timóteo, você desde que pequeno, desde criança, 3, 4, 5 anos de idade, você já se mostrou sincero. Você já se mostrou estável. Você já se mostrou com aquela fé. Então, na vida cristã é muito interessante isso, os irmãos antigos, os crentes antigos sabem. Daquela pessoa que um dia é uma coisa, outro dia é outra, finge que crê e não crê, finge que ama e não ama. Essa pessoa, Timóteo, era sincero. A palavra sincero vem de um termo latino que significa sem cera. Os atores faziam uma máscara de cera, por exemplo, uma pessoa ruim, o ator fazia uma máscara de um anjo. Então, ele apresentava no teatro o papel de anjo por causa da máscara. Né? Mas ele não era um anjo, ele era um mascarado de anjo. Então, a sinceridade quer dizer, sem cera. Eu sou isso mesmo e está acabado. Isso é a sinceridade. Timóteo tinha a firmeza. Paulo fala: Timóteo, você é isso desde que foi educado na infância. Porque existe um fenômeno na natureza humana, segundo a qual uma pessoa adquire uma personalidade agradável. Quando chega a 13 anos, ele é um menino maravilhoso. Né? E quando chega aos 18 anos, se torna uma peste. Um filho bem criado, com amor, com carinho, ele pode seguir esse caminho e um dia ele não é mais isso. Paulo fala: você é isso que gostamos desde criança. Né? A gente vê assim: puxa, desde que eu vejo, desde esse menino, desde que ele era pequenininho, ele já era assim bondoso. Né? Aquele menino que gosta de dar o pirulito para o outro, gosta de dar o bolo para o outro. E o pai e a mãe dizem: não, mas esse menino sempre foi assim, ele sempre dividiu o bolo, essa generosidade. E Paulo fala a Timóteo: você, Timóteo, é firme, você é o mesmo. Desde que você veio ao mundo, você é isso aí. Você desde a infância. A sensibilidade. Paulo fala: Timóteo, eu me recordo das suas lágrimas. Eu me recordo das suas lágrimas. Ele sofria, ele sensível, ele compartilhava, ele chorava pelo sofredor. Ele era uma pessoa sensível, ele ficava triste com o triste. E o apóstolo Paulo fala que devemos nos alegrar com os que se alegram e chorar com os que choram. Timóteo chorava com os que choram. Há pessoas duras que não têm essa sensibilidade. E finalmente a compaixão. O fato de Timóteo estar envolvido na obra missionária indicava que ele tinha uma personalidade compassiva, porque a obra missionária era uma obra de compaixão pelos perdidos. Não há nenhum evangelista sem compaixão. Não há nenhum pregador amoroso sem compaixão. Não há nenhum missionário sem compaixão. Então,
o texto, as referências mostram Timóteo com esses traços de personalidade. E esses traços de personalidade fizeram dele o que ele era. Os traços da nossa personalidade fazem da gente aquilo que a gente é. O egoísta, o bondoso, o altruísta, o generoso, isso faz a personalidade. Agora, uma palavra sobre a personalidade. Colocando lá. A formação da personalidade e ajustamento social da descendência. Então, quando uma pessoa vem ao mundo, ela precisa de duas coisas. Estruturar uma personalidade e se ajustar no mundo. Quer dizer, a nossa personalidade vai concorrer para que a gente seja ajustado no mundo. Vocês não brigam comigo, eu não brigo com vocês, porque eu não sou fingido. Então, a minha personalidade ajuda a conviver. As pessoas que têm problemas de relacionamento, elas têm alguma coisa na sua personalidade. Pois bem, então a formação da personalidade e o ajustamento social da descendência de uma família é a tarefa dessa família. Então, a tarefa da família, agora então, vamos refletir sobre a família. A tarefa da família é ajudar essa criança que acabou de nascer a desenvolver traços de personalidade positivos. Porque com esses traços positivos de personalidade, onde ela estiver, ela vai se ajustar, ela vai se dar bem. Pois bem, então essa é a tarefa da família. É transformar, em tese, transformar um bebê que a criança não é ajustada, o bebê não é ajustado, a criança de 2 anos não é ajustada, ela belisca o coleguinha, ela bate. A tarefa da família é produzir traços de personalidade de tal maneira que esses traços façam dessa pessoa um sucesso na vida. Você conhece pessoas cuja personalidade encanta. E isso é tarefa da família. Não só da família, porque a família é responsável por uma parte, o ambiente. Agora, a herança genética e a vontade da pessoa é outra parte. Às vezes, nós acusamos um pai, acusamos uma mãe pelos comportamentos dos filhos. Os pais são responsáveis 1/3. Por isso que nós fracassamos. Porque a minha responsabilidade, a minha capacidade de ajustar o meu filho, ela é 1/3 do total, porque a outra parte depende da herança genética e depende do ambiente onde ele vive. Eu sempre falo para os pais que têm algum filho, outro com algum problema, eles têm uma culpa imensa. E eu falo, não é assim. Não é assim. Se o seu filho tem um traço de egoísmo, e você não é egoísta, então esse traço não foi passado por você. Foi uma coisa que você não tinha como, digamos assim, administrar. Na lei, no Velho Testamento, no livro de Deuteronômio, diz assim, quando um pai não conseguia ajustar o caráter era ruim, o temperamento era ruim. Por exemplo, um espancador, né? Espancador que batia nos irmãos, batia nos vizinhos, chutava as ovelhas, esse espancador. E o pai chamava, conversava. Aí ele continuava, espancava o irmão, espancava o vizinho, espancava a ovelha. O pai chamava, ensinava, conversava. Chegava um ponto, a lei dizia, traga esse moço para a justiça. Porque está fora dos seus recursos. Aí os juízes iam avaliar esse rapaz. Em alguns casos seria condenado à morte. A lei admitia que o pai tem uma responsabilidade até um ponto, e dali para frente ele não tem como mais. Ele não tem recurso. Ele não tem recurso. Então a lei dizia assim, leve para o juiz, e fala. Às vezes o pai não tinha nem tinha razão, ou às vezes os juízes conseguiam amenizar a situação. Mas muitas vezes o juiz falava, eu conheço que você não tem poder para disciplinar esse filho com a gente. Aí o pai deixava de ser responsabilizado, toda a comunidade sabia, os vizinhos sabiam, todo mundo sabia, que aquele pai não tendo mais recursos, apesar de usar os recursos corretos,
Então, os juízes falavam, agora nós vamos decidir o rumo deles. Pois bem, então, é uma questão, é responsabilidade da família oferecer um ambiente. Agora o resto fica com a herança e com a vontade da pessoa. Entendem? Faz sentido? Na sua experiência, isso se aplica? Já viram algum caso assim, em que apesar da família ser maravilhosa, o filho não é ajustado? O pastor Feliciano Amaral era um homem santo de Deus. Um dia ele chegou em casa, a polícia estava lá, prendeu os filhos dele, traficantes. Um homem santo de Deus, bondoso, que criou na disciplina do Senhor, criou na igreja, lendo a Bíblia e orando. E os filhos vão para o tráfico de drogas. Então, Deus não vai cobrar dele isso. É um problema que está fora do alcance dele, é um problema da genética e que ele não quer seguir o bom caminho. Continuando. Família biológica é um agrupamento mais ou menos pequeno de pessoas unidas por vínculo genético, ou seja, laços de sangue, cuja função é gerar filhos. Quer dizer, a função da família é gerar filhos. Família é fábrica de gente. É lugar onde as pessoas devem nascer. Primeiro, jovens formam família e depois vão nascer bebês. Não pode nascer bebê antes de formar a família. Errado, o padrão é esse. Por quê? Você tem que ter primeiro o ambiente, para depois colocar a pessoa no ambiente. E não ter o filho sem ambiente, para depois você criar um ambiente que pode ser ruim e é problema. Os especialistas falam, uma das coisas que os especialistas falam é a questão do sustento da família. E eu tenho uma frase que os irmãos já conhecem. Primeiro a profissão, para depois a procriação. Primeiro aprenda a profissão e aprenda a ganhar dinheiro. Depois arranja uma namorada, casa e vai gerar filho. Não pode ser primeiro a procriação para depois a profissão. Não pode. Então isso é uma coisa que... Primeiro a profissão, depois a procriação. Procriar sem profissão é um absurdo. Aqui eu estou dizendo isso. A função da família é gerar filhos e torná-los, transformá-los para a preservação da espécie humana. Quando Deus criou o homem, Ele disse, eu quero preservar vocês, quero preservar o homem. E falou para Adão, olha aqui está sua mulher, coabitem, gerem filhos. Eu quero o mundo cheio de gente, de acordo com o padrão que eu estou dando. Deus quer o mundo cheio. A população da Terra está aumentando. Deus está de acordo. Depois não sei o que Ele vai fazer quando não couber mais gente. Mas que Ele tem um plano, tem. Então, você vai casar, tem o seu filho, tudo bem, é mais um, depois mais dois, aí são 8 bilhões, vai chegar a 15 bilhões, depois vai diminuir. Mas isso não é problema nosso, é problema de Deus. Agora, nós estamos preocupados então com a família e vamos ver como é uma família boa formadora de personalidades ajustadas. Como é que a família pode fazer a sua parte? Fazer a sua parte. Não quer dizer que a família sempre vai ter sucesso, mas a parte dela, ela pode fazer. É essa que é a questão. Podemos fazer a nossa parte. Então, nós vamos ver isso. Então, até agora, eu estava tentando explicar o que eu quero falar. Agora eu vou falar o que eu quero falar. Não, aliás, os mestres da pregação dizem isso, né? Primeiro fale o que você vai falar, e depois fale aquilo que você disse que ia falar. Então agora eu vou falar aquilo que eu disse que ia falar. Primeiro, a família boa formadora de personalidade é aquela abrigada em um ambiente apoiador. Primeiro, a família não existe a não ser num ambiente. Falei ainda há pouco que o ambiente é o espaço, as pessoas e os comportamentos. Então, a família boa formadora, ela tem um ambiente. Esse espaço
As pessoas e seus comportamentos são de tal forma que quem se colocar ali tem chance de desenvolver uma boa personalidade. Não quer dizer que vai, mas tem uma chance. Pois bem, continuando. O tipo de ambiente em que uma pessoa é criada afeta diretamente a sua personalidade. A palavra ambiente vem do latim ambiens, que significa aquilo que nos rodeia. O que vai cercar esse bebê? O que vai rodear esse bebê? Quais são as pessoas que estarão ao seu redor? Qual é o clima em que essa vai viver? Então depende do que vai nos cercar. O que nos cerca é o ambiente. E a família boa, formadora de personalidade, ela vai ter um ambiente apropriado. Pois bem, o ambiente, repetindo, é formado pelo espaço físico, pelas pessoas e seus comportamentos. Por exemplo, aqui na igreja nós temos um ótimo espaço físico, graças aos irmãos que, essa semana eu estava falando, precisava da lâmpada ali, já colocaram. O ambiente está melhor com o batistério aceso. Então, é o nosso comportamento que faz o ambiente ser bom. É isso. Então, nós formamos um ambiente, nós nos comportamos nesse ambiente, e isso dá condições para que quem está desenvolvendo ali adquira alguns recursos para estruturar uma personalidade cativante. Uma personalidade que vai permitir a ele ter sucesso. Muita gente não tem sucesso porque não formou uma personalidade apropriada. E falha porque tem defeitos, tem traços de personalidade que o impedem de prosseguir. A inconstância. A inconstância é um traço de personalidade. Tem gente que não progride porque é inconstante. Fez uma faculdade, não terminou. Fez outra, não terminou. Fez outra, não terminou. Fez outra, não terminou, não arranja emprego. Quer dizer, a inconstância é um traço ruim de personalidade. O ambiente vai permitir à pessoa a constância. Vai ajudar a pessoa a adquirir a constância, se possível. Não necessariamente vai conseguir. Mas se conseguir, ela está sendo uma boa formadora de personalidade. Bom, 2 comentários sobre esse tópico. Coloca para mim. Primeiro, o ambiente ideal para uma família é aquele em que seus membros se sentem protegidos. As crianças que crescem desprotegidas se tornam inseguras, humilhadas, pessimistas. Vamos imaginar uma criança que vive com os pais debaixo do viaduto. Ela vai adquirir alguns traços de personalidade ruins, negativos. Ela vai dizer: o mundo é de miséria, o mundo não presta, as pessoas não ligam para ninguém, eu não sou nada, eu sou um zero, eu nunca vou ser ninguém, eu preciso ser alcoólatra como meu pai, eu vou usar droga. Porque o ambiente não ajuda. É fundamental o ambiente. Eu li a história de uma senhora que falou assim: ela casou e o ambiente da casa dela é um ambiente de bagunça. Sexta-feira à noite, sábado, o marido dela levava um monte de amigos e passavam até madrugada bebendo, jogando, contando piada, fumando, a casa era cheia de fumaça. Aí a mulher ficou grávida. Aí ela chamou o marido. Falou: olha, teremos que mudar tudo aqui. Eu estou grávida e nós não vamos ter um bebê nesse ambiente. Bebida, cigarro, palavrões, temos que mudar. Infelizmente, você vai ter que cancelar as visitas dos seus amigos, as bebedeiras de cerveja. Não vamos ter mais isso aqui. Nós precisamos de um ambiente para o nosso filho. E ele chiou, esperneou, ele acabou entendendo. Graças a Deus ele entendeu. E a vida mudou totalmente. O ambiente agora é para um bebê. Tem um bebê aqui. Temos um bebê aqui, ele precisa de crescer, ele precisa de ter uma personalidade, ele precisa de ter saúde. Temos de transformar o ambiente. Infelizmente, às vezes o ambiente tem uns defeitos que nós não percebemos. Por exemplo, gritaria em casa. Gritaria em casa.
é um defeito do ambiente. E às vezes nós achamos que é normal. Palavrões em casa. É um defeito do ambiente, porque é agressivo, é agressividade. Quando o marido xinga a mulher de palavrões, a mulher xinga o marido de palavrões, isso é pura agressão. O palavrão é o substituto do soco ou de um tiro ou de uma facada. Sabiam disso? Quando eu xingo alguém e uso um palavrão, é porque eu não dei um tiro, por isso usei o palavrão. Aquele que vai dar o tiro não precisa xingar, ele chega e dá o tiro. Certo? Então a gente xinga para não dar o tiro. E se o ambiente é um ambiente desse tipo, não funciona, né? Então nós estamos falando assim, que o ser humano precisa ter um ambiente onde ele possa desenvolver traços positivos de personalidade. E isso é tarefa da família. O segundo é, o ambiente ideal deve proporcionar privacidade que favoreça a individualidade, o que confere às crianças segurança e proteção da sua sexualidade. A sexualidade de um ser humano é algo muito complexo, talvez uma das coisas mais complexas que ele tem. E na criança é uma complexidade incrível. O ambiente deve proteger essa criança. O ambiente deve proteger essa criança, tem que ser protegida. Eu tinha um paciente que era um rapaz muito perturbado, não conseguia se manter no emprego, não se relacionava com o chefe, não se relacionava com o pai, com a mãe. Ele era um perturbado, que o final dele foi uma briga e levou um tiro numa briga e afetou a coluna e ele ficou paraplégico. Quando ele me procurou a última vez, ele contou que era isso, que estava paraplégico, porque ele era violento na rua. A história dele, ele falou assim, com 8 anos de idade, ele morava, o pai e a mãe moravam num quarto. Eu estou falando de privacidade, tá bom? O pai e a mãe dormiam num quarto, ele dormia no seu quarto. Ótimo, ótimo. Privacidade, o pai dorme com a mãe no quarto deles. E a criança dorme no seu quarto. Tudo bem. Aí, chegaram 2 tias adultas do interior e não tinham onde ficar. Aí foram ficar com essa família. Invasão de privacidade. A família já não tem mais privacidade. O menino não tem mais privacidade, porque as tias adultas vão dormir com ele no quarto. E essas mulheres, sedentas de sexo, abusavam sexualmente desse menino até os 12 anos. Ele era objeto da paixão, da fúria sexual das tias. Durante várias horas à noite, ele era vítima daquele comportamento. Qual é a personalidade que você espera ter num menino que é explorado dessa maneira, que nem sabe o que está acontecendo? Então, um ambiente bom é um ambiente onde a pessoa tem o seu lugar. Porque cada ser humano é um indivíduo. E a individualidade dele tem que ser preservada. Ele sabe assim, eu sou eu. Minha tia é minha tia. Eu não posso me misturar, ser um com ela. Então, o ambiente que forma uma boa personalidade é um ambiente que respeita a privacidade do ser humano, a individualidade. O meu filho é um indivíduo, ele é uma pessoa, ele não pode ser misturado com outras coisas. Ele é um indivíduo, tem que crescer como um indivíduo. Filhos, isso aí eu vou falar para vocês, não se assustem. Mas adolescentes que dormem com a mãe não conseguem ser bons maridos na área da sexualidade. Já atendi vários homens que, porque dormiram com a mãe até os 16, 17 anos, eram incapazes de vida conjugal. Porque eles estavam marcados por aquela convivência íntima com a mãe. E aqui, para não expressar a sua sexualidade, já que ele dorme com a mãe, ele não pode expressar a sua sexualidade. Então ele bloqueava.
Depois cresceu, a mãe morreu, ele casou, mas está bloqueado. Como ele se proibiu de ter aproximação física com a mãe, porque não podia, aquele bloqueio ficou para o resto da vida. E um deles falou assim: doutor, quando eu vou, a minha mulher quer ter sexo, que eu vou ter, nós vamos fazer sexo, eu não consigo, porque eu me lembro que às vezes eu estava tocando a minha mãe. E eu tenho a impressão que aquela é minha mãe. Eu não consigo, doutor Elias. Então ele não foi respeitado na sua privacidade, portanto, atrapalhou a sua sexualidade. Item 2. A família boa formadora de personalidade é a família nuclear. Existem aqui 2 tipos de família: a família extensa e a família nuclear. A família extensa é aquela que tem no mesmo grupo familiar. Estou falando de um grupo que é a família. Então, tem o pai, tem a mãe, tem a filha mais velha, tem o filho mais novo, tem a tia, tem a avó, tem o cunhado que foi desempregado, não pode pagar aluguel, né? Tem mais um sobrinho que veio não sei de onde. Esse embaralhado de gente, essa família extensa, não foi essa família que Deus criou no mundo, no início. Ele criou um homem e uma mulher e tenham filhos. Então, muita gente acha que isso não tem problema, mas tem. A família de Timóteo era a família nuclear. Era Eunice, a mãe, o pai, cujo nome não é mencionado, mas diz que ele era grego. Timóteo, possivelmente não tinha irmão. E a avó que morava na casa dela. O ideal é isso. Quando o menino vai visitar a vovó, visita a vovó. Quando a vovó vem visitar o menino, visita. Mas não para ficar dormindo com ele. A não ser num período muito pequeno, numa fase muito pequena. Eu recebi uma vez, Tiago Lima era um pastor conhecido aqui, famoso. Pastor Edson conheceu o Tiago Lima? Conheceu. E ele, uma vez, ele era diretor na Sociedade Bíblica, e uma vez ele me levou um rapaz em crise. Coisa simples. O rapaz estava em crise, e era um rapaz que trabalhava na Sociedade Bíblica e estava perturbado. Estava sem dormir. Sabe qual era a história dele? É assim: quando ele era bebê, foi dormir no quarto com a avó. A avó colocava o berço ao lado da cama dela e passava a mão pela grade do berço e segurava a mão do bebê. E aí ele dormia. Ele ficou até a vida adulta, ele só dormia segurando na mão da vovó. Aí o que aconteceu? A avó morreu. Ele não dormiu mais. Não dormiu mais. Por quê? Ele desde pequeno dormia, ele só dormia. E alguém fala: que maravilhoso, ele só dorme segurando na mão da avó. Isso é uma coisa... né? Eu falei: e agora? Como eu vou arranjar outra avó para esse rapaz? Tem jeito. Eu falei: você aí bagunçou tudo. Você tem que ir um bom terapeuta, um bom psiquiatra, vai ter que tomar remédio para dormir, até você aprender a dormir da forma normal, que é dormir por dormir e não segurando na mão da avó. Você interpreta, e quando você conta, isso é mentira. Isso não é verdade. É tão absurdo, né? Agora, essa família extensa é disfuncional. A família nuclear tem um pai, uma mãe e um filho, ou os filhos. Essa pode ser administrada. Esse ambiente pode ser manejado. Agora, se colocar um monte de gente, não é possível. Vê aquela mulher que está presa, né, que era a Flor de Lis. Aquilo é uma aberração. Aquilo, meu querido filho,
situação para tese de doutorado, em termos de relacionamento. E vai ganhar. Vai fazer uma boa tese de doutorado baseada naquilo. Que ela juntou um monte de criança que era a família dela. Ali desenvolveu psicopata, bandido, ladrão, criminoso, envenenador. Tudo surgiu ali. E acabou com assassinato. Não dá para administrar isso. Não tem condição. Então, Timóteo foi feliz porque ele tem um pai, tem uma mãe, e a avó, quando eu vou na casa dela, ela me ensina a Bíblia. Porque a avó e a mãe ensinavam as sagradas letras. Ensinavam para ele. Agora, ele não dormia. Se Timóteo dormisse segurando na mão da avó até os 18 anos, ele também teria sido um problema. Tá. Permite continuar. Os componentes são definidos, quer dizer, os componentes dessa família nuclear. Quem é a família nuclear que Deus colocou no mundo? A família que Deus instituiu era uma família nuclear. Não era um emaranhado de pessoas, de gente que vem de fora. Se você conseguir, veja um filme chamado Teorema, que eu vi há muitos anos. Nesse filme tem uma família ajustada, várias pessoas, e acolhe um sujeito que ficou lá, era um conhecido não sei quem, e dentro de algum tempo ele destruiu aquela família com seu comportamento. Ele contaminou as pessoas com condutas destrutivas. E no fim do filme, uma família feliz não existe mais. Porque houve uma intromissão maligna. Então, quais são os componentes? Primeiro, o filho, que tem como propósito, como propósito da família. Quer dizer, o filho é o propósito. A família existe por causa do filho. Se tiver tudo bem, o filho tiver mal, a família fracassou. O pai está bem empregado, a mãe é famosa, é atriz de cinema, e o filho está nas drogas. Fracassou. Fracassou. Deus mandou construir a família por causa do filho. Então, o foco da família é o filho. Então, o filho é o propósito da família. E esse filho é carente de amor. Na Alemanha, alguns séculos atrás, não me lembro bem, havia um rei que tinha umas ideias. E uma delas é o seguinte, que eles falavam alemão porque os adultos falavam alemão e eles eram forçados a aprender alemão. Mas, se as crianças crescessem sem ouvir ninguém falando alemão, elas iriam falar uma língua original que nós perdemos porque nos ensinaram outras línguas e a criança então não fala aquela língua original. E para isso ele mandou fazer pesquisa e o rei selecionou mulheres que iam ter seus bebês e juntou um número de bebês e separou das mães. O rei faz o que ele quer, né? Separou das mães e colocou mulheres surdas mudas, naquele você falava surda muda, né? Porque ela nem falava nem escutava, para cuidar dos bebês. Então esses bebês, eles não ouviam ninguém falando e ninguém escutava o que eles porventura viessem a falar. E essas pessoas estavam lá, as pessoas eram treinadas, enfermeiras treinadas, que não se comunicavam verbalmente. Depois de um certo tempo, as crianças começaram a morrer. E o rei ficou frustrado, porque ele estava esperando a primeira criança falar a língua original. As crianças todas morreram. Ele mandou reunir os médicos e pediu uma explicação. Os médicos estudaram, trouxeram um relatório. Majestade, as crianças morreram desnutridas de amor. Desnutrição afetiva. E
depois existem pesquisas, estudos sobre essa questão da psicologia do desenvolvimento, como é que essas coisas acontecem com as pessoas. Então, o filho está ali para ser amado, a mãe para amar. Certo? Então o filho como propósito do amor, a mãe como fonte desse amor e o pai como administrador do código de conduta. Continuando. Na família nuclear, há divisão de papéis. O filho precisa saber, meu pai é isso e faz isso. Minha mãe é isso e faz isso. A criança precisa saber disso. Certo? Se a mãe não cumpre o seu papel, falha a perda para a criança. Bom, então, a mãe é a fonte de suprimento e o pai, código da lei, é o transmissor da lei. Então, na família nuclear, divisão de papéis. A mãe, papel da mãe, é ajudar o filho a ser feliz e gostar da vida. Como diz a teoria lacaniana, a mãe é o lugar do gozo. A gente não pode inverter. A mãe é o gozo, é o acolhido, é o acolhimento, é o amor. A criança está chorando, ela quer o colo da mãe. Sabe por quê? Olha, durante 9 meses a criança dentro da barriga da mãe escutou o coração da mãe. Ali era o paraíso. Quando ele saiu do paraíso, ele não escutou mais o coração da mãe. A marca do paraíso ele perdeu. Quando a criança nasceu, ela chora, porque ela tem saudade da batida do coração da mãe. Por que nós colocamos os bebês desse lado e não desse lado? Vocês já perceberam isso? Porque ele quer escutar o som do paraíso. Certo? Mesmo as mães canhotas colocam os bebês desse lado. Até os pais colocam desse lado. Entende? Bom, essa é a função da mãe. Agora, por que o pai não pode... Alguém diz, não, eu sou mãe e pai dos meus filhos. Bobeira, desculpem. Ninguém é mãe e pai, porque são papéis totalmente diferentes. A mãe é o lugar do gozo. O pai é o lugar da lei. A mãe traz o filho ao mundo. O pai o ajusta no mundo. Então, há papéis definidos que têm que ser cumpridos. A mãe é o lugar do gozo. O pai ensinar o filho a viver de acordo com a lei. O pai é o lugar da lei. O filho, o papel dele é assumir as condições de desenvolvimento. O papel do filho é receber tudo aquilo que é dado para ele desenvolver. Essa é a função dele. Receber estímulos, instruções, fatos, verdades, valores, assimilar para formar sua personalidade. Se isso acontecer, dá tudo certo. A família de Timóteo era uma família assim. Há uma confusão hoje em dia sobre essa coisa de o masculino e o feminino, mas a biologia é diferente. A biologia, ela define. Vou dar um exemplo para você, muito simples. A mulher tem mais prolactina do que o homem. O marido tem prolactina, a esposa tem prolactina. O marido tem mais testosterona, a mulher tem menos testosterona. Quem tem mais prolactina, ama mais, se apega mais. Quem tem mais testosterona, dirige mais. Se nós quisermos inverter, temos que dar testosterona para a mulher e prolactina para o homem, para inverter. Porque são esses hormônios que estabelecem o comportamento. O homem ele é tendente a liderar porque ele tem mais testosterona, que é o hormônio do comando. E a mulher é mais apegada ao filho, ela chora mais por causa do filho, porque ela tem mais prolactina, que é o hormônio do amor. Gano, um fisiologista, fez uma experiência. Ele trabalhou com galinhas, galos, e ele injetava prolactina nos galos.
Adivinha o que aconteceu? Os galos foram chocar ovos. Ficaram chocos pelo impacto da prolactina. Enquanto ele dá testosterona para a galinha fica agressiva, fica mais ativa, fica mais dominante. Então, quem tem mais prolactina ama mais, quem tem mais testosterona manda mais. Isso é biológico. Agora, ideologia são besteiras da cabeça das pessoas que inventam coisas para dominar, para conduzir a sociedade. Isso é ideologia. Pois bem, desculpa. O pai é o lugar da lei. Uma vez eu estava no interior de São Paulo, numa casa, fui hospedado numa casa de família, e lá estava um menino, estava algumas pessoas, e tinha um menino jogando bola no quintal lá. Aí começou a chover. E o avô falou para o menino: sai da chuva, sai daí, vem para dentro. Aí ele falou: não, meu pai me deixou jogar bola. Teu pai não sabe de nada, vem para dentro. Tá, o pai sabe sim, o avô é que não sabe. Ele sabia quando ele tinha filho pequeno, agora ele é o avô. Não sei se os irmãos já repararam que eu interfiro muito pouco na vida dos meus netos. Por quê? Não é preciso, eles têm pai. Eu não preciso dizer se ele vai jogar bola na chuva ou não, ele tem um pai para dizer isso. O pai está lá para essa função. Isso é família nuclear com seus componentes e seus papéis. Aí, se a gente quiser melhorar, a gente melhora. Vamos lá. O pai deve liderar a família em consenso com a mãe. Então, aquele que tem mais testosterona não vai esganar o outro que tem menos testosterona. Tem que haver um acordo. Prolactina e testosterona pensando juntos. Impulso e carinho. Pressão e afeto. Essas duas coisas, nesses dois seres, numa família nuclear, vão produzir um ambiente maravilhoso. E o filho vai se equilibrando aí. Então, o pai deve liderar a família em consenso com a mãe, não como um ditador, para que o filho não fique dividido por mensagens contraditórias. Então vamos caminhar para o final falando sobre a última razão. A família boa formadora de personalidade é aquela que cultiva os princípios da vida imutáveis, estabelecidos pela palavra de Deus. Paulo fala: Timóteo foi instruído nas sagradas letras. O que são essas sagradas letras em que Timóteo foi instruído? Eram a lei de Deus e as mensagens dos profetas. Essas sagradas letras têm um conteúdo de vida. Aquele que se ajusta nelas vai viver mais, vai progredir mais. Deus nos criou no mundo, eu falei isso há pouco dia, Deus nos criou num mundo difícil e complicado, mas nos deu alternativas. Isso aqui é importante. Reclamamos de Deus, a gente fala de Deus, blasfema, porque isso, porque morre criança, não sei o quê, porque tem enchente. Deus criou o mundo assim, na sua soberania, mas Ele nos deu caminhos. Ele nos deu caminho. São as sagradas letras, os seus princípios, os seus mandamentos. Como é que o povo de Israel viveu no deserto 40 anos? Onde não chovia, não tinha água, não criavam animais. Como é que sobreviveram? Por orientação divina. Deus falou assim: eu deixei vocês sem comida, mas não sem orientação. Deus falou isso para o povo. Então esse povo caminhou no deserto e chegou lá, às vezes sem comida, mas nunca sem instrução.
Deus nunca deixou de dizer ao povo, faça assim, faça assim, faça assim. Ah, mas não tem água, tudo bem, faça assim. Ah, mas eu não gosto dessa comida, faça assim. Quer dizer, é isso, Timóteo foi criado nesse padrão. Esse padrão. Porque se nós não temos as coisas que queremos, mas temos um caminho, é isso que Deus quer. Deus não quer resolver tudo para nós, mas Ele deixou caminhos, formas de chegarmos lá. Bom, eu estou... Bom, esquece. 2 comentários sobre isso. Os princípios de conduta determinados por Deus devem ser ensinados desde a infância. Meu pai dizia, é de pequeno que se torce o pepino. Isso é a sabedoria. Quer dizer, não deixa crescer para ensinar ele que droga é droga. Não deixa crescer para ensinar ele que não se abusa sexualmente de uma criança. Tem que ensinar desde pequeno. Não deixa ele crescer para depois aprender que a vida é trabalho, luta e esforço. Não, vai ensinando desde pequeno. Então esse tem que ser ensinado desde pequeno. Valores, crenças, comportamentos que contribuem para a formação de uma personalidade saudável devem ser cultivados por estímulo dos membros da família desde a infância. Item 2. Os princípios de conduta determinados por Deus devem ser compartilhados por toda a família. Veja só, ali nós tínhamos a mãe, Timóteo, a avó e esse pai. Como é que eu sei que esse pai era um homem temente a Deus, já que era um pai grego? Ou seja, era da cultura pagã. Tudo bem, a avó era judia, crente judia, a mãe era crente judia e o pai, pai grego. Esse pai era um homem temente a Deus. Como é que você sabe? Inferência. Ele colocou no filho o nome de Timóteo. Timóteo é aquele que honra a Deus. Então, esse homem que colocou no filho o nome de Timóteo, aquele que honra a Deus, deve ser alguém que também honra a Deus. Não é? Também honra a Deus. Então eu deduzo que esse pai grego era também um homem temente a Deus, que valorizava a Escritura Sagrada. E era um homem que tinha esse rumo. Prosseguindo. Os princípios de conduta devem ser determinados por Deus, que são determinados por Deus, devem ser compartilhados por todos os membros da família. Então, o pai grego que era temente a Deus, e a mãe Eunice e a avó Loente. Né? Então, o ideal é que numa família, todas as pessoas tenham o senso de justiça, o senso de verdade, o senso de obrigação. Quer dizer, porque às vezes, temos na família, digamos, um pai, mãe e 3 filhos. O pai está dentro do caminho do Senhor, o filho mais velho está dentro do caminho do Senhor, o segundo filho está dentro do caminho do Senhor, o terceiro vai para a perversidade. Estraga o núcleo. Numa família, uma pessoa perversa, seja um filho, seja o pai, seja lá quem for, isso vai impedir a estabilidade da personalidade das pessoas. O sofrimento. Lá em Carapicuíba, uma mãe chegou para mim e falou, estou bem hoje, estou feliz. O meu filho foi assassinado. Ela pedia a Deus para que ele fosse assassinado. Porque não tinha mais na casa, era tudo tirado, era espancamento, era miséria. Todos os eletrodomésticos foram vendidos por ele, os bandidos iam lá cobrar, eles não tinham paz, não dormiam. Então, a família é boa, mas tem um elemento danoso. Por isso que são mencionados uma mãe crente, uma avó crente, um menino crente, e um pai que teme a Deus. Porque meu filho é Timóteo. Eu sou temente a Deus, meu filho é temente a Deus. Bom, eu estou abusando de vocês porque hoje é meu aniversário, então não vai ser assim todo domingo.
Agora coloca uma figura que eu quero terminar. Isso aí. Kaspar Hauser. Isso é um ator que trabalhou no filme O Enigma de Kaspar Hauser. É um ator. Esse ator está representando um rapaz que na história verdadeira, ele apareceu um dia de manhã, bem cedinho, na praça de Nuremberg, na Alemanha. Ele apareceu com esse tipo de roupa aqui, segurando uma carta. As pessoas viram aquele rapaz lá e informaram as autoridades, porque ninguém conhecia ele. As autoridades foram lá, pegaram a carta e leu. Ele se chama Kaspar Hauser. Por favor, cuidem dele. Não falava. O filme é o Enigma de Kaspar Hauser. Era um enigma. De onde veio esse rapaz? Ele não se comunicava, ele não falava nada. Aquela roupa era suja, imunda. Kaspar Hauser nunca tinha tomado banho. Nunca tinha pegado sol. Ele nunca tinha visto uma pessoa. Qual era esse mistério? Depois se descobriu que Kaspar Hauser foi criado num porão escondido e um homem de 3 em 3 dias levava as coisas para ele comer. Ele não sabia usar garfo, ele só comia com as mãos, certo? Não sabia a diferença entre uma mulher e um homem, não sabia, esse é homem e essa mulher, não sabia. Ele não sabia se comunicar, era uma pessoa despersonalizada como ser humano. Ele não tinha personalidade, porque não lhe foi dada a chance de construir. Ele foi jogado naquele porão e ali ficou aos 17 anos. E, às vezes, algum vizinho via alguém descendo para o lugar e depois sair. Ninguém é um ser humano normal sem uma família boa. Não quer dizer que famílias boas não possam ter pessoas com problemas. Mas ninguém pode ser uma pessoa normal sem uma família boa. Kaspar Hauser não teve nada, não teve família nenhuma, não teve nada. Então ele não aprendeu nada. Tomar banho, escovar dente, pedir desculpa, pedir por favor, né? Não tinha nada disso. A família foi aquilo que Deus criou para preservar a criação dele no mundo da melhor forma possível. E a personalidade é formada na família. Kaspar Hauser, coitado, ele não se adaptou, né? Porque nós não podemos adaptar um homem de 17 anos como se fosse um bebê. Ensinar a se lavar, ensinar a trocar roupa, ensinar a escovar os dentes, respeitar. E Kaspar Hauser acabou aparecendo morto. E não se sabe por quê. Então, isso é o enigma. Porque ele apareceu, ficou lá, foi ajudado, foi cuidado por algum tempo e depois apareceu morto. O fato é, faltou a família. Vou ler para vocês, os jovens, e para os pais, para passar para os jovens. Os jovens se constituírem família. Alguns não vão constituir família por muitas razões, mas se constituírem família, devem gerar filhos e estruturar suas personalidades para aumentar o número de pessoas boas, segundo a vontade de Deus. O que você acha? Quer falar amém?